Pronto. Aí. Cara, deu 1h04. Marcelo? Oi. Tem um helicóptero passando do lado, cara. Eu também. É teu, João. Cara, é que se eu desligar meu ventilador, eu literalmente frito, cara. Tá. Deixa eu ver aqui quanto é que Puta tá. merda. Ninguém mandou morar Cara, em Belém do Pará. Quer um pouco Cara, do tá frio aí, 34 cara? Aqui graus tá aqui, fazendo cara. 12 graus. Aqui tá fazendo 34, eu não posso desligar o ventilador, cara. Eu já tô no climatizador no ventilador mais fraco só. Mas, cara, tudo bem, mas não precisa ser um ventilador industrial, cara. É só um ventilador. Não é industrial, cara. Você quer ver como é que fica quando eu ligar o meu industrial? Não, Vou ligar não, pra não, você. não faz isso. Não faz Vou ligar isso. meu Não industrial. faz. Olha aqui como é. Nhen, 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 nhen. Nhen, nhen, nhen. Nhen, 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 nhen. Bem, foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre a IndyCar. Eu sou o Marcelo Augusto e nessa 51ª edição... Isso, dá boa ideia, né? É o podcast da boa ideia, como o Matheus colocou. Eu queria falar que eu já estou ficando um pouco bêbado aqui, de tanto 51 que tem aqui no estúdio. Tá 51 ouro nos estúdios de São ardendo Paulo. o olho aqui já. Tem amendoim aqui, estão comendo. E o João tá lá em Belém. Unha de caranguejo. Bem, e nessa edição temos na mesa Daniel Palermo. E aí, cara? Opa, e aí, Marcelo, e aí, João? E aí, Matheus? Não, pera, só a gente hoje, né? O pessoal não quer mais trabalhar, o pessoal não quer O mais... pessoal tá vagabundo. Eu não sei o que tá mais nem aí. acontecendo, né, velho? O Brasil tá em crise e a galera não querendo ganhar dinheiro. Tá foda, viu? Foda. E também temos na mesa João Stumano. E aí, cara? E aí, cara? Tô no calor aqui. Tá no hemisfério Cara, tá norte, João, né? Cara, pois é, hemisfério norte já. É, só pra você que é hemisfério norte. O cara tá mais próximo da Indy que a gente. É. E, bom, nesse programa vamos falar brevemente sobre a última etapa, que foi em Toronto. E também vamos fazer um preview de Fontana, que é a próxima corrida, as 500 milhas da Califórnia. Também vamos fazer uma análise do campeonato, afinal já passou a metade do campeonato e ninguém comentou nada, né? Ninguém falou nada aí. E também vamos responder algumas perguntas que o João fabricou. Eu fabriquei mesmo, cara. Os latinos, os europeus me mandaram perguntas. O pessoal do WhatsApp deu perguntas e você fabricou. É tudo Photoshop isso aí. Ficou o domingo inteiro. Tá, legal. Nhen, nhen, não, não. Nhen, 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 nhen. Para desse nhen, nhen, nhen. Vamos lá. Vamos lá, vai. Bom, e nesse primeiro bloco vamos falar da última etapa da Indy, que foi há muitos anos atrás, mentira. E João tá puto. Foi semana passada, e que foi Toronto, e aí, o Power fez a pole, foi a terceira dele na temporada, 41ª dele na carreira. Domínio da Chevrolet pra variar, né? Pra variar, a Chevrolet fez mais uma pole, e a Honda Da Penske também, né? e da Penske, e a Honda tá zerada até o momento. E aí chegamos na corrida, e aí foi a dobradinha, foi o New Garden, ganhou a sua segunda prova no campeonato. Olha aí o garoto da Sarah Fisher, surgindo finalmente pra Indy aí, ganhando corridas, né? E o Luca Felipe fez a segunda posição. E aí, que vocês têm alguma coisa pra comentar? Porque eu confesso que eu não lembro mais porra nenhuma. Então, se vocês tiverem alguma coisa pra falar aí, pode falar. Eu não vi a corrida, eu acho que eu vi um pedacinho do VT que passou depois, mas tinha mais coisa pra fazer, acabei não vendo. Eu acho legal a equipe ter vencido, né? Uma equipe que eu gosto bastante, uma equipe que tá lutando aí pra sobreviver. De vez em quando tem bons resultados, né? Eu acho legal. E outra, a CFH ela vinha de desastres no GP de Indy, na Indy 500, em Detroit e no Texas, que ela bateu, não foi bem, acabou abandonando algumas provas. E ela foi lá e simplesmente meteu P1 e P2, fez dobradinha, algo inédito para a equipe aí da Ed Carter e da Sarah Fisher. E eu acho legal o New Garden ter vencido, né? Pra mim ele é um talento aí bem promissor da Indy. E é importante também um americano vencendo, já que o Graham Rahal é mentalmente incapaz de fazer isso, né? Então, eu espero que continue sendo, né? Porque senão você vai ter que rostear, viu, filho? Tá gravado.
Foi uma prova muito boa. Com o Newgarden teve a segunda vitória no campeonato, teve muita disputa, teve chuva e o Roger Penske quis estragar de novo a estratégia do Hélio, mas dessa vez ele não conseguiu. Foi um resultado bom. Cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o Roger Penske? Já não é de hoje. Teve acho que Fontana no passado, retrasado, ele mandou o Hélio entrar no pit quando não podia. O que tá acontecendo com ele, hein? Mas a Penske, ela tradicionalmente ela coloca vários carros em estratégias diferentes, né? Sim, até porque ela tem 4, né? Exatamente. Então, assim, mesmo com 4, 3, 2 carros, quando você começa... Não devia errar porque... É a Penske. Porque é a Penske, tem engenheiros lá que são pagos para fazer isso. Mas é complicado você ter 2, 3 carros para colocar em estratégia diferente e acertar com todos eles, né? Às vezes você acerta com os 2, com os 3, com os 4, às vezes você erra. Essa parte do acerto até no carro mesmo. O Hélio tava andando lá atrás e não conseguia passar ninguém. Quando a estratégia ajudou e ele foi pra frente, ele andava quase meio segundo mais rápido que todo mundo. Sim. E o Pagenaud, ele chegou a disputar a posição com o Power, mas depois acabou lá atrás, né? Foi. E aí, assim, fora isso, tem também... E o Montoya deu muito azar. Fora isso, tem que levar em conta também que tem outras equipes competentes também em estratégias, né? E às vezes arriscam até mais do que a própria Penske arrisca. Então, eu não acho que esteja tão mal assim. Talvez com o Hélio Castro Neves pode ser que seja um pouco mal, mas Montoya tá liderando o campeonato, o Power tá lá em cima, né? Então, o Power tá lá em cima? Nem sei, mano. Tá, né? Então, enfim. Tá, e outra coisa que foi destaque no fim de semana também, o Nelson Piquet, ele foi convidado pela Carlin, já que o Chilton foi correr as 24 horas de Le Mans, e aí ele foi convidado a substituir o Chilton pela Carlin na rodada dupla de Toronto, que teve da Indy Lights. E aí na primeira prova ele foi acertado, porque teve gente no grupo lá da Indy que falou que ele se moveu e tal, mas aí acho que foi o Anderson, né? O RC Anderson estava tentando ultrapassar ele. E aí quando ele foi tirar de lado lá, ele simplesmente acertou a traseira e catapultou, fez um acidente muito parecido com o do Krosnoff até. A leitura que eu tenho da jogada ali, foi assim, o Nelsinho ele se mexeu, mas ele se mexeu para defender a posição. Uma coisa para mim totalmente de corrida. O piloto que estava atrás, o que bateu, acho que ele não contava que o Nelsinho ia mexer, não sei. Então era que ele jogou o carro para colocar por dentro. Ele viu o Nelson indo por dentro, e aí já era tarde pra tirar, né? Ele até tentou tirar o carro fora, mas não deu tempo, né? E aí foi fim de prova pra ele, e ele que tava liderando, hein? Ia ganhar, provavelmente, né? E vamos fazer uma menção honrosa pra Bandeirantes aí, que não foi o Rodolfo Gonzalez, não foi no Qualify da Indy, cara, foi na corrida 1 da Indy Lights. O que foi aquilo? Quem que foi o estagiário que escreveu aquilo, né? O cara falar. Meu Deus do céu, o cara errou tudo. O cara não sabe que a Indy tem carro diferente da Indy Lights, pô. Ele viu da Lara lá no chassi e achou que era tudo igual. Não, ele viu... Não, se o Piquet deve ser na Indy, né, enfim. E aí na segunda prova ele foi... Eu não sei com quem que acertou ele, mas foi nos pits, é isso? Alguém lembra? Eu não vi a segunda prova. Um totozinho por trás lá. O João lembra? O piloto que acertou ele não, mas foi um totozinho por trás. Foi nos pits, né? Foi. Não. A batida foi na curva 3, com Kyle Kaiser. Continuem falando que a Band não sabe nada da Lights. Tá. E aí foi fim de prova pra ele também. E aí foi uma estreia meio decepcionante pro Nelson, assim, ter sido acertado nas duas provas em Toronto. Mas aí tem gente na Indy aí, na própria Indy Lights, que tá querendo ele, né? Vamos ver pro ano que vem. Na Indy Lights eu acho difícil ele ir, né? Pra Indy mesmo. Mas assim, eu sinceramente, eu acho legal ter, ao contrário do que as pessoas falam do Nelsinho, eu acho o Nelsinho um piloto talentoso. Eu não vou jogar o que ele fez lá em Singapura, acho que não cabe a mim fazer isso. É passado aquilo. Passado, todo mundo erra, né? As pessoas todo mundo merece uma segunda chance. Exatamente, assim, ficar condenando um piloto por uma coisa que ele fez no passado tal, e muito do que vem de carga sobre o Nelsinho, ele traz o pai dele, que era um piloto polêmico, que rivalizava com o Senna e tal. Assim, eu acho o Nelsinho um bom piloto. Também. Só que aí eu volto naquilo que eu sempre falei. Eu não gosto desses pilotos que disputam uma parte do campeonato. Acho que assim, se o piloto vai entrar na Indy, acho que ele tem que disputar
o campeonato inteiro. Sim. Então, assim, Ele não vai fazer full season, porque ele já tá com um contrato de até 2020 na China Race. Exatamente. Então, assim, e ele já falou, já deu entrevistas dizendo que ele não se sente seguro andando em oval com monoposto. Então, assim, eu acho que, assim, é legal pra imagem da categoria, é legal pra imagem, é legal por ter mais um piloto brasileiro em condição de, talvez, de vencer e tal. Mas eu, sei lá, eu não gosto muito dessa ideia dele ir, vir, fazer 2 provas e sair fora. Eu gosto que o pessoal chegue, venha pra disputar o campeonato e pronto. Entendi. Eu já sou um pouquinho... já tenho uma opinião diferente. Tipo, eu também acho que o Piquet é um ótimo piloto. Tanto que ele corre de rallycross, já correu de NASCAR, já correu de Fórmula 1, tá correndo de Fórmula E, o cara corre em tudo. E vai bem, né? Ele vai bem em tudo. Né? E, enfim. E assim, eu acho que tudo bem, que ele assinou contrato agora com a equipe da Fórmula E lá pra ficar até 2020, né? Mas eu acho assim que seria legal ele fazer uma outra corrida e de repente ele até pode mudar essa ideia aí de quem não se sente confortável em ovais guiando em monopostos. De repente ele resolve fazer uma Indy 500 e gosta, entendeu? Então, só pra fazer um adendo aqui, a minha opinião. Eu sou contra os pilotos que vão querer ficar sempre fazendo isso. Então, por exemplo, é o caso do Ed Carpenter, que realmente não tinha um bom desempenho nisso, beleza. Mas só vai correr. Isso eu não gosto. Agora o piloto vir fazer uma outra corrida pra tentar se adaptar, isso eu acho ok. Sim. Mas eu acho que não vai ser o caso dele. Eu acho que independente dele fazer 1, 2, 20 corridas, ele não vai querer correr em oval. Sim, mas vamos ver, né? Pode mudar. Afinal, o Rubinho também pensava o mesmo. Exatamente. Bem, agora vamos fazer uma análise do campeonato. Afinal, já se passaram 10 etapas, é isso? De 16? Já passou da metade. Então, o que vocês acham até o momento da disputa Chevy e Honda? Chevy tá dando um cacete, né? Não, vareio. Uma surra de pedaço de madeira mole. Dura, quer dizer. Na Honda, porque nem pole fez a Honda. Só venceu 2 e na base de estratégia, de chuva, de corrida cancelada, enfim. Não, foi com... Quem que venceu? Foi o Hinchcliffe em Nola e o Munhoz em Detroit 1. Aquela coisa, quando você... Quanto mais separação de marca você tiver numa categoria, você corre o risco de acontecer o que está acontecendo esse ano. Então, por exemplo, em 2012, que a Lotus entrou e fez aquele motor ruim, ela ficou a Simona ficou o ano inteiro andando lá atrás. Questão de contrato, né? Que só tinha que ter um motor, pelo menos. Assim, quando você tem uma montadora só, eu até prefiro as categorias monomarcas, você não tem aquela questão de competição entre as marcas, né? Então, assim, isso, por um lado, pelo lado do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento em geral da marca ali dentro da categoria, é um lado negativo. Você não tem um parâmetro para disputar. Então, assim, não tem crescimento. Porém, na minha opinião, as corridas e o campeonato fica muito mais interessante, apesar de você não ter esse crescimento. Quando você separa entre marcas, coloca 2 marcas, você coloca uma competição entre elas. Quando você coloca uma competição entre elas, elas obviamente vão querer, ou deveriam querer, andar na frente da outra marca. Então, assim, requer um maior investimento financeiro, requer um maior investimento profissional, e você corre o risco de uma equipe, de uma marca ou outra, acertar mais ou errar mais do que deveria. E é o caso que aconteceu esse ano. A Honda, pelo que a gente ouve aí o Andretti falando, acho que o Schmidt lá também falou isso, parece que a Honda não está querendo investir tanto no desenvolvimento do seu kit. Então, por isso que nós estamos vendo esse vareio que a Chevy está dando. Eu acho que não é o AeroKit que está fazendo essa diferença toda, é a deficiência de motor da Honda. Então, mas você não acha que, por exemplo, até 2014, que era o chassi padrão da Dallara, certo? E tinha lá, Chevy e Honda. Era mais bem equilibrado. Tirando 2014, que foi já acho que a Chevy ganhou o campeonato por 1000 pontos, alguma coisa assim. Mas em 2012 e 2013 não teve muito esse vareio, não. Os motores eram... mas a Honda já tinha um motor deficiente desde essa época. Vocês não acham que é muito por causa dos pilotos, no nível dos pilotos? Que assim, antes, quando a Honda começou a perder um pouco, se não me engano, foi quando ela mudou, né?
Teve aquela mudança nos turbos, que uma era biturbo, a outra era um turbo só, não lembro agora qual que era qual. Eu também não lembro. E a Honda, se não me engano, Honda a era Honda monoturbo, ela teve que mudar pro biturbo, né? Se não me engano, porque foi tinha isso. menos cavalo de potência, alguma coisa assim. Se não me engano, foi isso. A partir daí, que essa mudança, se não me engano, foi ano passado, foi em 2013, se bem que a gente vem bem preparado, né, pra fazer. Nível nobres do grid. Isso. Nível nobres do grid. A partir daí a gente começou a ver que a Honda começou a ficar um pouquinho para trás da Chevrolet, mas não ficou tão para trás que nem tá esse ano. Agora que entrou o Zero Piorou Kits, mais ainda, né? tá uma coisa Era um negócio... Uma coisa assim, muito grande. Era um negócio que já tava começando a descambar e aí com o Zero Kit descambou de vez, né? E aí aquela coisa, aí você tocou no assunto dos pilotos, né? Enquanto você tinha uma pequena deficiência só no motor, às vezes com acerto do piloto, às vezes até no próprio braço do piloto, ele conseguia tirar essa diferença. Circunstâncias de corrida, chuva. Você conseguia. Agora, a partir do momento que você tem essa diferença abismal entre as duas marcas, o piloto pode ser um ótimo piloto e não conseguir fazer nada. Mas eu acho que tem um pouquinho assim, porque você vê os principais pilotos da Indy estão correndo de Chevy. As principais equipes e tudo, né? Então eu acho que tem um pouco disso também. Porque você vê quem que tem na Honda de piloto assim que você fala, é um bom piloto. É o Ryan Hunter-Reay, que inclusive tá numa fase tenebrosa. E fim. O Hunter-Reay pra mim é um bom piloto. O Munhoz pra mim é um bom piloto. Ele tinha tudo pra andar na frente. O Marco Andretti, por mais que ele que fale do Marco Andretti, ele nas últimas 2 ou 3 temporadas tem feito campeonatos muito consistentes. Tanto é que ele é o primeiro da Andretti na classificação esse ano. O campeonato de 2013 dele foi muito bom. Então assim, não tem porquê, por exemplo, o Ryan Hunter-Reay, que é campeão da categoria, campeão de Indianápolis, tá andando lá atrás. Eu acho que é meio... Ele vê que o motor tá uma porcaria, que a equipe tá numa má fase, ele também não... Acho que tá faltando ânimo pra ele, entendeu? Por isso que ele tá nessa... Sabe? Senão eu acho que ele podia até tirar um pouquinho, ganhar no braço, alguma coisa, mas você vê ele andando lá atrás, né? No Texas, tomando 4, 5 voltas. Agora o que eu acho que a gente pode discutir é a questão de equipe. Aí eu já acho que é uma coisa mais interessante. Pô, será que porque a Chevrolet está com Penske e Ganassi, que tradicionalmente sempre foram as equipes de melhores estruturas na categoria, talvez por isso tenha aí, acho que a gente pode até discutir, não hoje, mas outro dia, essa diferença. Mas, assim, na minha opinião, piloto, acho que não tem feito tanta diferença assim. A própria CFH tá na Chevrolet aí e não tá se acertando bem. A CFH foi... Tudo bem, ela ganhou 2 já, né? Mas ela teve problemas com o Zero Kits. Ele teve muita batida, teve muito prejuízo aí. Mas... Inclusive isso aqui tá até na pauta, né? Por exemplo, uma coisa até interessante falar dessa adaptação das equipes Zero Kits. A gente participa do bolão aqui da Indy. Você voltaria nessa equipe, na CFH, com o Carpenter e o Val, ou você preferia voltar no New Garden misto? Eu, no meu caso, ia preferir voltar no Carpenter e o Val. Eu achava que essa equipe ia vencer esse ano em Oval. Mas foi bem o contrário. É o contrário, porque o próprio Ed Carpenter deu uma entrevista aí dizendo que ele não se adaptou, ele não tá conseguindo acertar o carro. E o prejuízo foi grande. Tá sendo grande, né? Se bem que agora com essa deu uma salvada, talvez, né? Porque dá um respiro, né? No orçamento da Sarah Fisher e da Ed Carpenter, né? Ver o que aconteceu no Texas aí, parar pra não bater foi tenso. Mas, por exemplo, nessa questão das equipes ainda, quando a gente vai analisar as equipes que estão andando com Honda, a lógica diria o que pra gente? A Andretti vai ser a primeira equipe Honda. Quem que é a primeira equipe Honda? É o Guarrero. O Letterman, Lanning, Racing. Exatamente, uma equipe de um carro. Com 3 engenheiros. Que um piloto. 3 engenheiros, com um piloto bem questionável, que a gente meteu o pau nele aqui o ano passado inteiro. Tá fazendo um trabalho melhor que uma equipe com uma baita estrutura da Andretti, com 4 carros, com não sei quantos engenheiros. Talvez a Andretti também não tenha se adaptado muito bem aos kits Hondas, né? E a outra boa equipe que vinha fazendo boas temporadas com Paginot, San Schmidt, nada também. Você vê... Mas aí, Marcelo, aí você não acha que a saída do Paginot influenciou muito? Talvez não era o Paginot que meio que carregava um pouco a equipe. Com certeza. Eu acho meio até meio óbvio isso. Porque você vê, tudo bem, o Hinchcliffe ganhou uma,
na base da estratégia ali, tava na frente na hora certa ali. E venceu na chuva em Nola. Mas aí depois teve o acidente dele, tudo tal, aí esse revezamento do Briscoe e do Daly. Mas você vê o outro piloto, James Jacques, também, além de já não ser um bom piloto, eu sei que o Matheus vai editar isso, que ele não gosta do bullying gratuito que a gente faz com o Jacques, mas você vê que a Sam Schmidt também não tá bem. Então era muito por causa do Pagenot mesmo, e isso é meio óbvio até. Que nem por exemplo. O Alexandre não volta mais, porque o patrocínio dele sofre embargo do governo americano, e enfim. O Putin. Vamos lá. Quais são os carros da Schmidt perto? São o James Jake, que é o 7, né? Ele tá com 168 pontos. 164 pontos. O carro número 5 fez 129 pontos com o Hinchcliffe. Fez mais... Com o Daly. Cadê? 81 com o Daly. Conor Daly também correu no carro 43. E com o Briscoe, deixa eu achar aqui, fez mais 60 com o Briscoe, foram esses três, né? Ou seja, a pontuação do carro 5 tá com 247 pontos. Ele ficaria na 9ª posição. Bem aquém do... Então, por exemplo, aquém do que o Pagenot fazia. Exatamente, mas pra situação da Honda não tá ruim. Mas boa parte dessa pontuação quem fez foi o Hinchcliffe, que é um outro piloto que é considerado bom. O James Jake, que é um piloto que a gente não considera tão bom, tá lá atrás. E desde que o Hinchcliffe sofreu um acidente, a equipe não tá andando muito bem nas pernas, né? Mas agora vai ser o Briscoe em definitivo no carro dele. A Sam Schmidt confirmou o Briscoe até o fim do campeonato no carro 5. E o Briscoe é um bom piloto. Cara, ele é um piloto regular que não chama atenção. Pra mim não é questionável essa sua afirmação, Daniel. Não, assim, pra mim existem pilotos ruins, pilotos medianos, bons pilotos e ótimos pilotos. Pra mim ele é sim um bom piloto. Pra mim ele não fez jus a correr os anos que correu de Penske e Ganassi. Mas pra mim deixa de ser... tá longe de ser um piloto ruim. Impressão de que o Briscoe ele vai ser o novo Roberto Moreno da Indy. Ele vai começar a ser substituto de tanto carro, de tanta equipe por aí, porque eu acho que não tem mais lugar pra ele, assim, fixo pra correr a temporada inteira. Ele mesmo nem corre mais na Indy de verdade, ele corre na tudo. Lá ele é fixo. Aí tudo bem, ano passado ele arranjou lugar lá na Ganassi e tal, mas a partir desse ano ele já substituiu o Hinchcliffe. Ano que vem, a partir dos próximos anos, ele pode substituir mais pilotos. Daqui a pouco ele entra no rodízio da Delcoin. Não duvido nada que daqui a uns anos ele faça isso, cara. Então assim, é meio que, sei lá. É que assim, o piloto quando ele anda muito tempo numa equipe... E assim, outro problema também dele, acho que ele não tem patrocínio. Acho que o principal motivo dele não conseguir full season na categoria é a falta de patrocínio. Então, o que ele tem de melhor, assim, é que ele já é conhecido pelo grid inteiro. Todo mundo sabe da capacidade dele. Então, assim, muitas equipes... Toda vez que tem que substituir alguém, ele quer chamado. Muitas equipes, a partir de agora, vão começar a pensar nele para substituir um piloto, assim, por 1, 2 corridas, ou pro resto da temporada se acontecer algum acidente grave.